Volto aqui para Consulta ao Doutor para falar de câncer de mama. Hoje a gente dá o pontapé inicial na campanha do Outubro Rosa por aqui, né? Então, primeiro dia útil do mês de outubro. Falar sobre câncer de mama é imprescindível, as causas, né? Os tratamentos disponíveis, mas principalmente prevenção no sentido amplo da palavra, que também inclui diagnóstico precoce. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Wesley Pereira Andrade, cirurgião oncologista e também mastologista. Doutor, sempre bom te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Para mim é uma honra imensurável estar com vocês, abrindo aqui o Outubro Rosa, né, que é um mês extremamente importante para a gente que milita nessa área, na perspectiva de trazer conscientização em relação ao câncer de mama, que é o câncer mais comum da mulher em todo o mundo. E mais uma vez, claro que no Outubro Rosa a gente fala sobre câncer de mama, mas eu sou muito feliz e orgulhosa por poder estar aqui à frente do Consulta ao Doutor e poder falar o ano inteiro sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e os vários vieses que a gente já teve a oportunidade de conversar aqui também, inclusive com o Dr. Wesley, né? Que as coisas que vão tangindo ali o câncer e o câncer de mama, né? E que trazem sempre o assunto à tona. Doutor, eu falei de comentar sobre a amplitude, né? Ampliar o conceito da prevenção, porque alguém pode perguntar assim, mas Denise, vocês falam, mas na verdade não tem muito como se prevenir de um câncer de mama. Então, quem tem que ter o câncer de mama vai ter. Mas abrir esse conceito é importante porque o diagnóstico precoce é uma forma de prevenção também, né? Exatamente. Então, isso é extremamente importante. Então, vamos entender aqui a magnitude do problema mundial. Então, câncer de mama, na população mundial, cerca de 2.300.000 novos casos em todo o mundo. Então, câncer mais comum, de maior impacto na mulher. O risco de uma mulher ter câncer de mama ao longo da sua vida nos Estados Unidos é de uma mulher a cada 8. Então, a cada 8 mulheres, do nascimento à morte, uma irá ter câncer de mama. No Brasil, um pouquinho menos. Então, é uma em cada 10. Nós chamamos de lifetime risk. Então, algumas coisas podem aumentar este risco, outras coisas podem diminuir. Mas você já tem um risco basal de 10% já. Então, o que pode aumentar? Obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada. Outros fatores que aumentam, mas que a gente não vai ter muito controle, vai ter a ver com o início da menstruação muito cedo, entrar na menopausa muito tarde, não ter filhos. Muito bem. Então, aprendemos o que aumenta. Então, o que reduz? Então, isso é muito importante. Então, reduz você ter hábito de vida saudável. Se for obesa, perder peso. Se não for obesa, manter-se magra. Ter alimentação saudável, né? E fazer atividade física. Então, esses são os fatores extremamente importantes. Então, o nosso risco basal, 10% de se ter câncer de mama. Se você faz essas atitudes de uma forma proativa, você consegue reduzir isso em até 30%, 40%. Então, do seu risco basal de 10%, você vai passar para ter um risco de 6%, 7%. Perfeito. E o oposto é verdadeiro. Se você já é 10% basal. Se você é obesa, aumenta mais em 20%. Saiu de 10% para 12%. É sedentária, alimentação inadequada, não teve filhos, está usando reposição hormonal. Então, é uma série de fatores. Então, seu risco de 10% pode dobrar para 20%. E se, porventura, a mulher nasceu com mutação genética, tipo Angelina Jolie, ela já nasceu predisposta. Então, o risco dela basal de 10% passou para 80%, porque ela nasceu com a mutação genética do gene BRCA, por exemplo. Então, é assim que nós, médicos, vamos quantificando o risco basal e entendendo os fatores ambientais e estilo de vida na perspectiva de você aumentar o risco ou reduzir o risco. Perfeito. A nossa rotina aí de mama, como deve ser uma rotina de exames, assim? Porque fazer o exame também não é sinal de que você não vai ter nada, né? Muita gente pensa, mas eu faço a mamografia quando o médico pede, mesmo assim tive câncer de mama. A ideia é fazer diagnóstico precoce. Exatamente. Então, na medicina nós temos algumas terminologias que são pouco confusas. Nós temos a prevenção primária, que são as atitudes para não se desenvolver aquela doença ou para reduzir o risco. Por exemplo, tomar vacina é uma prevenção primária. Você reduz ou até aniquila o risco de ter uma determinada doença. Prevenção secundária é a mesma coisa de diagnóstico precoce. Então, quando eu estou falando que a mulher está fazendo uma prevenção do câncer de mama, eu estou subentendendo com a prevenção secundária, fazendo a mamografia, melhor dizendo, uma prevenção secundária. Porque a mamografia por si só
não evita de que a mulher tenha um câncer de mama. Ela permite, sim, achar o câncer bem pequenininho. E se eu acho muito pequenininho, eu curo aquela paciente. A mamografia, para nós termos uma ideia, ela vai conseguir diagnosticar cânceres ao redor de 3, 5 milímetros, aí depende da densidade da mama, depende se tem calcificação, se não tem calcificação suspeita, mas consegue se achar muito pequeno este exame. Em contrapartida, se ela não fizer a mamografia, ela iria achar daqui a 1, 2, 3 anos, através da palpação, de um nódulo de 2, 3 centímetros. Então, nós estamos de 2, 3 milímetros para 20 milímetros, se a gente for parametrizar para milímetros aqui. Então, nisso, quando eu penso da chance de cura, é uma distância gigantesca. Em relação a eu conseguir curar uma paciente com um tumor de 2, 3 milímetros e outra com 20 milímetros, 40 milímetros, que já tem alterações na pele, no bico, gânglios positivos na axila. Então, a mamografia ela é um preventivo no sentido de fazer um diagnóstico precoce. Rastreamento, achar precoce, aumenta a chance de cura. A partir de que idade deve-se começar a fazer a mamografia? E aí a pergunta, e outro dia até em conversas eu ouvi essa pergunta, essa dúvida, falei, legal, próxima vez, às vezes a gente acha que já falou o suficiente sobre determinada questão, né? E aí quando o questionamento vem, a gente vê que não. Se tem dúvida, então a gente tem que falar mais vezes, né? Qual é o exame? Então, a partir de que idade a gente deve fazer mamografia e de quanto em quanto tempo? E eu sei que isso pode mudar quando a gente fala de SUS e quando a gente fala de quem tem a oportunidade de ter convênio, fazer no particular. Queria que você falasse sobre isso. E qual é o exame, assim, padrão ouro para detecção de câncer de mama? Então, o exame padrão ouro para a detecção precoce é a mamografia. Então, a mamografia é o exame-chave, é o exame de elegibilidade. A rotina que é preconizada hoje, na maior parte do mundo, é que a mulher de risco habitual, que é aquela mulher que não tem um histórico familiar muito importante de câncer, que começa a fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade com a periodicidade anual. 40 anos, anualmente. No SUS, a recomendação é que se faça acima dos 50 anos de idade e com a periodicidade bianual. Mas não há uma proibição de o médico pedir aos 40 anos de idade. Então, é uma atitude de saúde pública, quando o sistema vai pensar em custo-efetividade, em agregar dinheiro para prevenir o câncer de mama, prevenir o câncer de intestino, tratar HIV, tratar tuberculose, tem que se ter alguns parâmetros técnicos. Alguns trabalhos científicos de outrora mostraram que a melhor relação custo-benefício era fazer a partir dos 50 anos de idade, porque você estaria investindo mais uma certa quantidade de dinheiro e tendo maior número de diagnóstico, porque se você vai fazer dos 40 aos 50, você vai gastar mais dinheiro para o menor número de diagnósticos. Mas os estudos mais atuais mostram que existe também impacto em você conseguir salvar vidas a partir dos 40 anos de idade. Então, talvez a relação custo-benefício, custo-efetividade, governamentalmente fosse interessante. Então, do ponto de vista privado, 40 anos anual, do ponto de vista governamental, 50 cada 2 anos, mas podendo ser realizado a critério médico a partir dos 40. Muito bem. Agora, o paciente tem um maior risco. Então, ela teve a mãe com câncer de mama com 45 anos de idade, por exemplo. Podemos fazer isso 10 anos antes do caso mais jovem da família. E para algumas pacientes, tem mutações genéticas. Então, quando tem muito caso na família, o médico estimou que ela pode ter uma mutação genética. Fez o teste genético, comprovou a mutação genética, podemos começar, a partir dos 25 anos de idade, fazer exames preventivos, só que aí já mudei um pouco o exame de eleição, vai ser a ressonância magnética. Ah, tá bom. 25 anos de idade, BRCA positivo, 25 anos anualmente. Aí não faz a mamografia, faz a ressonância para fazer esse rastreio. A preconização hoje, dos 25 anos em diante, é com ressonância e dos 30 agregar a mamografia. Tá bom, tá. E ultrassom? Qual o papel do ultrassom das mamas aqui? O ultrassom é um exame complementar à mamografia. Então, ele deveria ser feito quando a mamografia traz alguma dúvida diagnóstica. Então, fez a mamografia deu BIHARD 0. BIHARD é uma padronização internacional do risco de aquele exame estar alterado e poder ser câncer. O BIHARD 0, ele fala que aquele exame ele não serviu adequadamente, precisa ser complementado. Um exemplo clássico disso é quando ela tem uma imagem mal caracterizada, fundamentalmente quando a mama é muito densa. Então, mamas muito densas. Porque o que é a densidade da mama? À medida que a mulher
envelhece, a mama vai ser substituída do tecido mamário que produz leite por gordura. Então, ela vai sendo lipossubstituída. Seria mais ou menos como se fosse o seguinte. Então, o nódulo câncer de mama ele é branco, a mama densa é branco. Branco em cima do branco não dá contraste. Então, não aparenta aos olhos do médico essa alteração. Quando ela envelheceu, a mama gordurosa ela é escurecida. Se tem um nódulo cancerígeno branco em cima de algo preto, você consegue identificar. Então, a mamografia se presta para quanto mais velha é a mulher. Por isso que naquele exemplo que eu falei anteriormente, ao começar o rastreamento por volta dos 25 anos de idade, a mamografia não está muito bem indicada, porque, em geral, a mulher com 25 anos de idade vai ter a mama muito densa. Ela pode até ter algum problema de saúde lá, algum nódulo na mama, mas que a mamografia vai passar desapercebido. Tá. Mas aqui trazendo entre 30 e 40 anos, é uma janela muito grande. A gente tem visto mulheres diagnosticadas com câncer de mama bastante nessa faixa etária. E aí, aqui a questão, né? E aí, de 30 a 35, então, até imaginar que realmente é mais densa, mais jovem, mas de 35 para 40, não pode ter uma mama... Tudo bem, a moça é muito jovem, mas já uma mama mais lipossubstituída, então já uma mama que houve essa troca, então que a imagem não ficaria tão confusa assim, que daria para... Claro, nós estamos falando do SUS, uma realidade, mas de repente até um pedido de exame com uma justificativa, ou no seu convênio, no particular, olha, eu vou pedir, talvez o médico que vai fazer, ou o técnico que vai fazer esse exame em você, a mamografia, antes dos 40 anos, ele até estranhe, né? Que acontece isso, quando você vai fazer o exame, que não está na idade ainda, alguém fala, mas por que pedir esse exame? E às vezes tem uma justificativa, ou às vezes você não quer falar aquela justificativa para uma pessoa que você acabou de encontrar, né? Comenta um pouquinho essa questão, se vale, de repente, pedir, se a pessoa tem oportunidade de fazer, vale a pena para você ter ali um primeiro parâmetro? Então, abaixo de 40 anos de idade, a gente só vai pedir o exame quando a paciente tem uma queixa clínica. Fala, doutor, estou vindo aqui porque está vazando secreção pelo meu bico. Doutor, estou vindo aqui porque tem um nódulo palpável na minha mama. Então, estou direcionando o exame para avaliar uma queixa clínica. Diferente de eu recomendar para que todas as mulheres acima de 35 anos de idade façam este exame preventivo. Então, estou convocando todo mundo para ir ao posto de saúde e ao sistema de radiologia mamária fazer mamografia. Isso que é rastreamento, é chamar a população assintomática para fazer o exame. Então, eu tenho uma demanda muito grande. E vamos entender aqui uma dinâmica peculiar do nosso país. O recomendado pela OMS é que 70% das mulheres façam mamografia anualmente, acima dos 40 anos de idade. Entretanto, no nosso país, só 30% fazem mamografia acima dos 40 anos de idade. Então, nós temos um gap muito grande do que é recomendado porque acontece na prática. E por que isso acontece? Acontece porque, pensa no Brasil como um todo, né? Claro. País, Brasil que é um continente. Mamógrafo quebrado, muito distante do lugar que ela mora. Às vezes até tem um mamógrafo, mas ela não consegue ir até o local. Então, tem uma série de condições sociais, econômicas e às vezes culturais também, que a mulher, não quero ir, eu não tenho nada, minha avó morreu com tantos anos, minha mãe morreu com tantos anos, eu não vou ter. Então, existe uma crença, talvez, disso daí, que às vezes aquela doença possa não acometê-la. Fato é que a cobertura mamográfica no nosso país é extremamente deficitária e a Covid piorou em muito isso daí. Então, nos anos de pandemia, o número de pessoas que deveria fazer a mamografia, como os outros exames de rastreamento de câncer de intestino, câncer de colo do útero, no mundo inteiro, ele reduziu. Então, nós temos um gap ainda maior neste período, impactado drasticamente pela pandemia. Já para o intervalo, no próximo bloco, quero abordar, então, essas mulheres que são diagnosticadas abaixo de 40 anos de idade. Elas foram diagnosticadas, a princípio, que é com ultrassom de mama, porque antes dos 40, o ginecologista não deixa passar também. A gente tem que fazer todos os exames, tem que ser de forma anual, então normalmente pede o ultrassom das mamas. É um exame mais tranquilo, assim, se bem que a mamografia também é muito tranquila de fazer, apesar de ter uma fama péssima. Talvez tenha mudado, será que mudou aí? Porque não é tão ruim assim. A gente vai falar mais sobre isso e o benefício de ter aí a tranquilidade, fazer todos os exames, né? Não tem preço que pague. No próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Mande sua pergunta. Até já.
Nós estamos de volta, ainda falando sobre câncer de mama, com o Dr. Wesley Pereira Andrade. Ele é cirurgião, oncologista, também mastologista. Manda sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 3337 5886. Doutor, tem havido aí uma incidência no diagnóstico de câncer de mama em mulheres aí de 30, 40 anos, onde não está estabelecido fazer ainda a mamografia e que a gente acha que por conta disso a incidência é muito menor e que aí nunca vai acontecer com a gente, né? Através de que exame? Então, qual é um outro exame que é pedido de rotina? Tem esse exame? Penso no ultrassom das mamas, né? Um exame nada invasivo, tranquilo de fazer. A gente já tem a nossa rotina ginecológica, né? Não custa nada ir lá fazer um ultrassom. E os médicos têm pedido. Queria que você falasse sobre isso. Se é através desse exame que vem esse diagnóstico, como funciona? Então, antes dos 40 anos de idade, não é proibido fazer a mamografia. Então, quando se tem uma queixa clínica, o médico acha pertinente, baseado naquela queixa ou baseado no histórico familiar. Como é o exemplo que eu falei, 10 anos antes do caso mais jovem da família. Então, se a mãe teve 42, você vai começar com 32 fazer a mamografia de forma periódica. Né? Mas existe uma rotina, ainda que não cientificamente recomendada, existe uma rotina no consultório de ginecologia se fazer ultrassom de várias partes do corpo, inclusive das mamas, como uma rotina. Não é algo assim consagrado na literatura médica. Se fosse uma questão de prova, essa questão de fazer ultrassom de rotina não deveria ser marcada como algo tecnicamente aconselhável, por conta dos falsos negativos. O que é isso? É o ultrassom falar que você tem um nódulo suspeito, você ficar estressada, vai ter que fazer uma biópsia, aquela biópsia está benigna. Né? Então, isso em larga escala acaba demandando muito dos pacientes, levando estresse, levando biópsias desnecessárias e custos desnecessários para o sistema de saúde. Mas existe essa prática, isso é realidade. Né? Então, algumas vezes, o ultrassom vai flagrar um nódulo que está aparecendo lá na mama e que poderia ser um câncer. Mas a maior parte dos tumores que acometem as pacientes jovens, eles têm um comportamento biológico muito agressivo. Então, mesmo no intervalo de um ultrassom para o outro, não foi o ultrassom que pegou, foi ela que percebeu e foi no médico. Chama câncer de intervalo. Né? Então, ela está com ultrassom hoje normal, mamografia normal, se ela já tem indicação de fazer a mamografia, e às vezes, no intervalo de um para outro, já está grande. Ela fala, doutor, por que ficou grande assim? Eu fiz tudo direitinho, vim aqui tem 6 meses. Qual que é a conotação médica? É um tumor extremamente agressivo, que ele apareceu nesse intervalo de tempo, o exame estava certo, não se comeu bola, não passou nada batido, só que ele biologicamente ele é muito agressivo. E quais são os subtipos desses cânceres? São os triplo negativos e os tumores HER2 positivos. São tumores mais frequentes na mulher jovem. Você fala dele crescer, né? E a mulher sente isso? Ela consegue sentir colocando a mão? Ela consegue sentir. Então, ela vai sentir, em geral, quando o tumor tem acima de 2 centímetros. Abaixo de 2 centímetros é muito difícil, a não ser que ele esteja muito superficial, junto da pele, ela perceber. Daí tem uma recomendação que nós falamos, que é sobre o autoconhecimento das mamas, que a mulher deve ficar atenta a partir dos 18 anos de idade, a partir dos 20 anos de idade, e a cada mês se examinar 7 dias após o período da menstruação, né, de quando desceu a menstruação, ou se ela não está menstruando porque está com um dia que não menstrua por algum outro motivo, ela eleger um dia do mês, por exemplo, todo dia 5 do mês, ela fazer este autoexame das mamas, que nós falamos mais modernamente como autoconhecimento das mamas, na perspectiva de se ela perceber alguma coisa nas mamas, que ela busque o médico, e o médico, a partir daí, dê o start em se fazer os exames pertinentes. Então, o autoconhecimento das mamas é algo importante. Legal, gostei dessa mudança aí do autoconhecimento, né? Porque fala autoexame, alguém pode achar que já está fazendo um exame, né, em si mesmo. E é isso mesmo. Então, essa terminologia causava dúvidas, principalmente nas pacientes que às vezes não têm acesso ao sistema de saúde, aquelas mulheres que não vão fazer a mamografia. Eu já estou me examinando, já me conheço, não tem nada, tal, só que às vezes não faz de uma forma assim adequada. Mas se a gente entende que isso é mais um aliado junto ao exame do médico, junto ao exame de imagem, eu estou aumentando meu armamento contra aquele inimigo de lá. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Você participa através do nosso WhatsApp, como fez a Adriana, de Betim, Minas Gerais. Ouvi dizer que fazer mamografia anual pega muita radiação
Isso é verdade? Obrigada, Adriana, pela sua pergunta. É uma ótima pergunta que causa muita dúvida, mas a taxa de radiação ela é baixa. Ainda que nós vamos fazer, em alguns casos, a cada 6 meses, essa taxa de radiação ela é baixa e tecnicamente aceitável no limite de segurança. E por que existe essa pergunta? Porque a radiação pode ser um fator desencadeante para câncer, né? Então, a radiação em excesso, principalmente quando você tem acidentes nucleares, então aquele tipo de irradiação, ela causa uma lesão no DNA, podendo levar a câncer. Mas como, por exemplo, uma tomografia, então às vezes muitas vezes vai fazer uma tomografia da coluna, do crânio, de outra parte do corpo, tem muito mais radiação na tomografia do que na mamografia. Então, por isso que a gente fala dos exames desnecessários. Então, quando a gente vai pensar na saúde como um todo, tô com dor de cabeça, vou fazer uma tomografia. Tô com dor na coluna, tô com dor no tórax, tô com suspeita de Covid, quero fazer uma tomografia. A tomografia do tórax está irradiando a mama, né? Não é só a mamografia que está irradiando a mama, a tomografia do tórax está irradiando a mama. Então, tudo é bem balizado na medicina e só o médico consegue ver amplamente os prós e contras de cada cenário, de cada exame, porque ele tem uma visão macro. A paciente vai ter uma visão micro só. Ela vai querer só proteger a mama e, às vezes, isso quer até proteger outras partes do corpo. Gestante não vai fazer? Gestante pode fazer mamografia com proteção abdominal, então bota um avental de chumbo quando existe uma recomendação médica específica. Né? Mas pode ser feita. Sem avental de chumbo, não deveria ser feita, porque a radiação vai passar para o útero. Mas com um avental apropriado para isso, o bebê não vai ser afetado. Perfeito. Quando é que o exame genético é bem-vindo, doutor? Hoje a gente sabe, tem muitos exames genéticos à disposição. Eles não são baratos, mas se eles estão disponíveis, a gente tem que saber. Isto é extremamente importante, cada vez mais frequente, porque o exame acabou se tornando até mais acessível. Então, é um teste de predisposição hereditária a câncer. Então, nós temos que entender em uma conversa com o paciente como que é o histórico de câncer daquela família. Sua mãe teve câncer de mama, sua avó teve câncer de mama. Quem teve câncer de mama na sua família? Quem teve câncer de ovário? Doutor, ninguém teve, minha família morre toda do coração. Não há indicação médica de se fazer um teste genético para ver uma doença de câncer hereditária, porque se você não tem nos seus ascendentes, você não vai herdar o gene defeituoso. Então, vamos só pontuar. 10% dos cânceres que acometem os seres humanos têm transmissão hereditária. Você já nasce predisposto, 10%. 90% é estilo de vida. Então, este teste genético está te falando só dos 10% que a pessoa nasceu predisposta. E o médico vai avaliar isso de acordo ao histórico familiar. Se não tem histórico familiar, você não tem os critérios de elegibilidade, até tem. Minha mãe teve câncer de mama com 85 anos de idade. Um caso único com essa idade não é recomendação do teste genético. Então, o teste genético está bem indicado para quando tem histórico de câncer de mama em homens na família. Homem pode ter câncer de mama. Quando teve câncer de mama antes dos 40 anos de idade na família, principalmente se for triplo negativo, câncer de ovário em idade jovem, na verdade, câncer de ovário em qualquer idade, que é a recomendação mais moderna. Então, quando o médico faz a anamnese e conversa com o paciente, ele já estima a probabilidade daquela paciente poder ter alguma predisposição. E o ideal seria fazer o teste genético na pessoa que teve o câncer. Na mãe que teve o câncer de mama, ou no pai que teve o câncer de mama masculino, como exemplo. Na pessoa que teve o câncer de ovário, porque o exame é mais assertivo. Se tem naquele ascendente, aí você vai precisar nos seus descendentes. Porque eu vou dar um exemplo aqui. A mulher teve câncer de mama com 40 anos de idade, triplo negativo. A filha hoje vai no meu consultório e elas são 5 irmãs. E as 5 estão preocupadas. Vou dar um exemplo que a mãe é viva. Então, se eu faço na mãe e a mãe não tem um teste genético negativo, eu não preciso fazer em nenhuma das 5 irmãs. Perfeito. Das 5 filhas, né? Sim. Se o teste é positivo na mãe, eu preciso testar cada filha individualmente. Mas é muito mais lógico eu fazer na mãe, se ela está viva. Às vezes, a mãe já faleceu em função da doença, nesse exemplo que eu estou dando. Então, eu não tenho um ascendente para fazer o teste. Então, vou ter que testar uma por uma, mas se eu testei a mãe deu negativo, eu não preciso testar os descendentes, porque é uma transmissão hereditária ao câncer. Perfeito. Mais uma perguntinha do público através do WhatsApp, elas chegam para nós, vamos lá. Pergunta da Elza, aqui de São Paulo. Tenho 60 anos e estou com o bico do seio esquerdo sem sensibilidade. E ele está entrando, acredito que esteja retraindo ali, né? Exatamente. Dá trabalho para virar para fora, para secar. O que devo fazer? Obrigada, Elza. Então, a retração do bico do seio é um sinal importante que você precisa procurar o médico. O médico precisa te avaliar, te examinar e precisa
fazer a mamografia se ela não está feita. Retração do bico pode ser por doenças benignas. Com o envelhecimento, é comum perder a sustentação atrás do bico e ele começar a afundar. Mas, naturalmente, é um sinal de câncer de mama. Então, a gente precisa excluir. Então, essa paciente precisa obrigatoriamente ir ao médico e obrigatoriamente precisa fazer os exames para entender o porquê que está com o bico invertendo. Se é algo também que a incomoda, isso daí pode ser feito na cirurgia para colocar o bico na sua posição normal, que chama correção de inversão papilar. Então, isso é habitual para a gente, uma cirurgia bem simples. Então, se a cauda for benigna, vai ser simples de tratar, uma pequena cirurgia para colocar para fora o bico. Se a cauda for maligna, vai ter que fazer um tratamento agora global para o câncer de mama, que algumas vezes, se o tumor estiver pegando no bico e retraindo o bico, às vezes precisa tirar o bico, inclusive. Se o tumor estiver distante do bico, estiver só retraindo por uma alteração chamada desmoplásica, às vezes é possível preservar o bico. Legal. Você falou, doutor, que por conta da pandemia a gente ainda não ajustou essa retomada dos exames. Então, já um percentual baixo de mamografia, né, nas mulheres aí na idade que devem fazer. E ainda com a pandemia, se a gente teve uma queda, meu Deus, socorro, né? Precisa voltar aí aos padrões e aumentar, que é sempre a nossa luta e por isso Outubro Rosa também é muito forte aí mundialmente. Mas, doutor, o que eu percebo, e aí queria que você comentasse um pouquinho aí com a voz do especialista, hoje os médicos de todas as especialidades sabem que as pessoas, desde 2020, desde antes de 2020, estão com os exames atrasados. E aí, para qualquer coisa que você vai fazer, às vezes você vai fazer um cuidado com os seus cabelos, a sua queixa só do couro cabeludo. Os médicos não estão deixando muito passar os outros exames que você deve fazer todos os anos. Você não sabe se aquele paciente vai... Né, ele está ali no dermatologista, mas será que ele está indo ao ginecologista? Será que ele está fazendo os rastreios das outras áreas? Então, os médicos têm trabalhado também pedindo esses exames para adiantar ali tanto a nossa vida quanto para fazer diagnóstico precoce. Você tem percebido essa movimentação? E aí, a surpresa, né? Nossa, mas a minha queixa era só da pele, né? E não tinha nada a ver com a mama, não era na mama. E o médico pediu tudo isso e foi descoberto, então, teve o diagnóstico precoce, que foi o que salvou, né? Que salva vidas do câncer de mama, né? O diagnóstico precoce. Você tem percebido esse movimento? Sim, então os médicos têm ficado cada vez mais atentos a essa dinâmica de cuidar do paciente como um todo, né? Então faz parte de uma boa consulta médica entender esses outros aspectos, não só da demanda específica que o paciente vai procurar, um problema na unha, um problema no couro cabeludo, por exemplo, mas entender se tem os seus exames em dia. Então, câncer de mama é algo muito comum dos médicos pedirem. Então, todo médico vai perguntar, principalmente se for médica mulher, assim, como que está o seu exame de mama, né? Porque isso é muito sensível para elas. Naturalmente, os homens também pedem da mesma forma. Mas tem um outro aspecto que tem a ver muito com a saúde, chamamos de saúde como um todo, que é a prevenção, né, o rastreamento do câncer de intestino através da colonoscopia. Esse daí já os médicos evitam pedir, os pacientes fogem, mas a recomendação é que se faça a colonoscopia de prevenção de rotina, de rastreamento, a partir dos 45 anos de idade, né? 45 anos de idade também deve se fazer a colonoscopia. Então, quando eu vou pensar em uma saúde em geral da paciente, a paciente não tem só a mama quando ela vai me procurar. Eu tenho que ver ela como um todo. Então, eu tenho que preocupar como está o rastreamento do colo de útero, do câncer de colo de útero, rastreamento do câncer de intestino. Se for um tabagista pesado, o rastreamento do câncer de pulmão, que tem algumas estratégias de fazer tomografias computadorizadas para tentar diagnosticar o câncer de pulmão na sua fase inicial. Entender sobre as vacinas, se vacinas estão em dias ou não, porque algumas vacinas têm efeito anticâncer, por exemplo, câncer de colo do útero é HPV dependente. HPV é uma infecção causada por um vírus. Existe uma vacina que previne contra a infecção do HPV e que é recomendada na população infantil e adolescente, 9 a 14 anos de idade, como rotina, podendo tomar após essa idade também. Mas o posto de saúde, o sistema de saúde dá gratuitamente entre 9 e 14 anos de idade. Mas acima disso também pode. Então, quando eu vou pensar em uma estratégia de saúde global da minha paciente, eu vou contemplar outros aspectos que não pontualmente só a mama. Perfeito.
Última perguntinha do público para esse bate-papo com o Dr. Wesley. Vamos colocar na tela? Pergunta do Manuel Luiz, aqui de São Paulo. Devo me preocupar apenas se tiver caso de câncer de mama na família ou qualquer outro tipo de câncer? Obrigada, Manuel. Na realidade, a pessoa tem que se preocupar, ainda que não tenha nenhum caso. A maioria das pessoas que tem câncer, elas não têm nem histórico familiar de câncer, né? Então, 10% tem um histórico muito importante. Outro tanto nem histórico tem, né? Então, as pessoas têm que se preocupar com câncer pelo simples fato de estar envelhecendo. Para homem ou para mulher. Câncer de próstata da mesma idade, da mesma forma, 1 em cada 10 homens vai ter câncer de próstata. A natureza não foi só injusta com a mulher. 1 em cada 10 vai ter câncer de mama. O homem também, 1 em cada 10 homens vai ter câncer de próstata. E se todo homem viver até 100 anos de idade e for fazer uma necrópsia, biopsiar a próstata lá, todo homem vai ter um câncer de próstata, ainda que não foi clinicamente significativo, deu uma manifestação clínica. Então, em se estar envelhecendo, temos que nos preocupar. Quem tem um histórico familiar, a preocupação deve ser maior. E quem tem um histórico familiar muito importante, essa preocupação vai triplicando, quadruplicando. Doutor, obrigada por ter vindo. Sempre bom te receber aqui. Sorte a nossa poder te receber aqui várias vezes durante o ano todo. E a gente está só começando aí o bate-papo sobre Outubro Rosa. Eu vou deixar os contatos, doutor, lá no Instagram, @dr.wesleyandrade, @dr.wesleyandrade. Tem o WhatsApp que é 11 96812 2137. 11 96812 2137. O outro telefone que é fixo, 11 2384 4000, 2384 4000. E o site drwesleyandrade.com.br. Doutor, volte sempre. Obrigada por esse bate-papo. Foi um prazer imenso estar com vocês e conclamo a todos aí a se conscientizar, buscar seus médicos de confiança, atualizar suas mamografias, né? E difundir essa ideia na sua rede de amigos e familiares. O ano inteiro você não pensou sobre isso, então o Outubro Rosa veio para te lembrar. Não deixa passar, né? Se você que não elegeu o mês do seu aniversário, um outro mês do ano, chegou outubro, é agora. Outubro Rosa para lembrar de fazer os exames aí. Obrigada, viu, doutor? Prazer. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre má circulação nas pernas. Você sente aquele peso, aquele cansaço? No próximo bloco a gente vai entender tudo. Até já.